Por mais de um século e meio, os especialistas têm vindo a descobrir e a analisar vestígios de humanos primitivos, com o intuito de conhecer a história dos nossos ancestrais Homo sapiens, que migraram da África para a Eurásia há cerca de 45 mil anos. A típica imagem de um homem primitivo é a de um herói forte, que atira a sua lança e assegura a sobrevivência das espécies. Já o estudo da mulher primitiva foi limitado, impossibilitando uma compreensão profunda sobre ela e focando-se apenas no seu papel de mãe. Mas as recentes descobertas e a ciência atual estão a pintar um novo retrato da mulher primitiva. We operate under the assumption that it's the prime age males that are the be-all and end-all of Ice Age lifeways, and they're not. A arqueologia, os exames de ADN e outros estudos indicam que a mulher primitiva é muito mais complexa. Ela era forte e uma abastecedora respeitada, uma sobrevivente à sua maneira. Então, qual é a sua história? Quem foi a Senhora Sapiens? A Caverna Cavaillon, no norte de Itália. Foi aqui que os arqueólogos franceses encontraram um esqueleto humano de há 24 mil anos. Tempos em que os nossos ancestrais diretos, Homo sapiens, chegaram a esta terra em pequenos grupos de caça. Os restos mortais revelam uma forte musculatura e uma estrutura imponente. E os artefactos mostram uma tumba elaborada com pormenores de cavalos. Elle a été inhumée d'une façon splendide. On avait tous les personnages n'étaient pas enterrés aussi royalement, avec un rite funéraire très élaboré autour du cheval. On avait placé devant sa face un poinçon en os de cheval. On avait mis au-dessus de la sépulture une pendeloque taillée dans un métapode de cheval. Et on avait gravé sur la paroi, à 1,60 m au-dessus du sol, ce magnifique cheval gravé. O corpo estava coberto por uma areia vermelha e tinha um acessório na cabeça feito de conchas mediterrâneas e mais de 100 dentes de veado. A campa continha também outros objetos espantosos usados na caça, como 2 lâminas de pedra. E questo ci dice indirettamente che c'era una spiritualità in queste comunità antiche, tanto da dover fornire i loro membri più importanti di una serie di oggetti utili per questo viaggio, per la vita dopo la morte. Quando encontraram isto em 1872, os especialistas assumiram que era um esqueleto masculino, uma conclusão típica da altura, onde os cientistas eram quase exclusivamente homens, enquanto as mulheres eram limitadas à casa e ao lar. Por mais de um século, esta suposição manteve-se um facto. Il faut se replacer dans une société au XIXe siècle où la femme n'était pas très considérée, elle était beaucoup à la maison. C'était les hommes donc qui avaient un rôle économique et social important. Et donc tout naturellement, on a imaginé que c'était pareil au Paléolithique et que l'homme chasseur était celui qui avait fait avancer finalement l'humanité, et la femme est complètement oubliée. On imagine, on n'en parle pas, ou bien si l'on en parle, on imagine que c'était la gardienne du foyer et qu'elle s'occupait des enfants. Mas em 1995, a cientista Marie-Antoinette de Lumley analisou ao pormenor um osso pélvico.
Normalmente delicados e raramente intactos, este estava bem preservado e levou-a a uma descoberta surpreendente. Mon épouse, Marie-Noël Delomelay, en dégageant la sépulture qui était conservée au musée de l'Homme, s'est aperçue que l'os iliaque avait une grande cavité très élargie et que c'était une femme. Esta curva indica a largura da pelvis. A pelvis feminina é mais larga que a masculina para facilitar o parto. O formato específico da pelvis desta pessoa aparentemente importante demonstra que se trata de uma mulher. A descoberta chocou o mundo da paleontologia e desafiou crenças duradouras de que os homens da caça eram os únicos líderes e fornecedores da sociedade pré-histórica. E de que era a eles que devíamos a sobrevivência das nossas espécies. Lorsqu'on dit, en fin de compte, si l'hominisation, ça repose sur la chasse, donc ça veut dire que ça repose sur l'homme, quoi. C'est-à-dire que la femme n'a pas participé à l'évolution de l'humanité. Se as mulheres foram claramente negligenciadas no estudo da paleontologia, então qual é a história real? Só o podemos descobrir identificando primeiro que vestígios Homo sapiens são femininos. O indicador de género mais fidedigno é o ADN, mas só dá para extrair uma amostra de ADN a um fóssil com menos de 100 mil anos. Na Universidade de Paul Sabatier, em Toulouse, José Braga e a sua equipa estão a desenvolver uma nova técnica para determinar o género de vestígios primitivos. Mesmo os que já têm vários milhões de anos. Usando microtomografia raio-x de última geração, ele consegue identificar uma pista especial dentro da cavidade auricular de um crânio primitivo. On peut aller observer à l'intérieur du crâne, notamment des fossiles, des choses qui sont minuscules, avec un faisceau de rayons X, et qui permet, parce qu'on a accès à des structures internes, de révéler ce qui est invisible. Braga consegue criar um modelo virtual 3D do ouvido interno de um esqueleto com precisão e deixa-o com um quarto da grossura de um fio de cabelo. La microtomographie permet d'obtenir cette succession de coupes que j'affiche ici. Et on voit apparaître à l'intérieur de cet os, donc à l'intérieur des structures qui sont ici en blanc, un vide. Notamment ici, ce vide qui a une forme particulière, correspond au vide laissé par un organe qui a disparu depuis la mort de l'individu. Et cet organe, c'est l'organe de l'audition que l'on appelle la cochlée, qui a une forme en coquille d'escargot ici, une forme spiralée. A cóclea da espiral do ouvido roda de forma diferente em cada indivíduo. É tão única como uma impressão digital. O topo de uma cóclea feminina está formatado de forma a rodar mais rápido do que a masculina. E por isso é que as mulheres conseguem ouvir melhor as frequências mais agudas. On avait quand même de bonnes raisons de penser qu'éventuellement il pourrait y avoir des différences, tout simplement parce que lorsqu'on fait des mesures physiologiques de la précision avec laquelle on entend des hautes fréquences dans notre espèce à nous, les humains, eh bien on constate que les femmes ont une meilleure sensibilité, un meilleur pouvoir discriminant pour les hautes fréquences par rapport aux hommes. On arrive à classer, toujours avec 95% de chances de ne pas se tromper, le sexe correct de cet individu. Estas novas técnicas permitem analisar quais dos vestígios pertencem a mulheres. E com este material, os especialistas podem aprender mais sobre o dia-a-dia de uma mulher primitiva. Mas para começar, podem analisar a noção pré-concebida de que a arte da caça era apenas responsabilidade dos homens. Para apoiar a pesquisa, os especialistas focaram-se num desporto olímpico específico. Quando se trata de peso e tamanho, as lanças usadas pelos caçadores pré-históricos há 20 mil anos têm sido comparadas aos dardos.
Na caça, usavam-se os mesmos músculos e movimentos do lançamento de dardos. Atacar a presa uma e outra vez com a lança, fazer o mesmo gesto de forma repetida e constante, são ações que deixam as suas marcas nas juntas musculares. A campeã francesa Yona Agui conhece muito bem o que o lançamento de dardos pode fazer a um corpo. Le lancer de javelot est dit un sport ou une discipline très traumatique. Et les blessures qu'on va retrouver le plus couramment chez le lanceur de javelot, ça va être des blessures à l'épaule ou au coude. Au niveau du coude, ça va être plus sur la phase interne, où on va avoir des tendinites à ce niveau-là, ou un nerf qui peut sortir de sa cage, sortir de son canal. On appelle ça une luxation. Na Universidade de Bordeaux, o Dr. Sébastien Villot tem investigado alguns fósseis europeus da era paleolítica, como uns ossos de cotovelo encontrados no norte de Itália. Já várias vezes, ele encontrou sinais de trauma muscular que só podem ser causados por uma ação específica repetida. Dans cette zone, on observe un petit remodelage qui semble être la cicatrisation d'un tout petit arrachement osseux. Et c'est quelque chose que j'ai observé chez d'autres individus du Paléolithique supérieur, et de manière générale, je l'ai observé dans énormément de collections préhistoriques européennes, et quasi uniquement chez des hommes. Cette lésion, elle est très très rare, autrement que dans le geste du lancer. Évidemment, la première idée qui nous vient à l'esprit quand on parle du geste du lancer, on pense au lancer de javelot, l'utilisation de propulseurs, l'utilisation d'armes de chasse. Evidências de curta distância, marcas de fortes impactos encontrados só em fósseis masculinos. A análise de Villot parece confirmar a hipótese de longa data dos homens caçadores. Mas uma descoberta nos Andes, no Peru, onde o Paleolítico ainda existia há 9.000 anos, mostra uma teoria completamente distinta. O arqueólogo Randy Haas, da Universidade da Califórnia, descobriu um impressionante grupo de 6 lanças e lâminas em pedra num túmulo de uma mulher. O que levou os especialistas a examinar outros túmulos antigos nas Américas e a identificar 10 outras mulheres enterradas com instrumentos de caça. Isto sugere que as mulheres primitivas podem ter sido caçadoras e que os papéis de género variavam de um grupo de Homo sapiens para outro. Au Paléolithique, beaucoup de travaux ont montré la diversité des cultures. Peut-être que dans certaines sociétés du Paléolithique, il y avait des femmes qui chassaient. Peut-être que dans d'autres sociétés, il y avait des femmes qui ne chassaient pas. Il est un peu caricatural de penser qu'il existe des activités universelles masculines et des activités universelles féminines. Même s'il est vrai que la grande chasse est plutôt masculine, on a des exemples ethnographiques. Par exemple, aux Philippines, chez les Acta, les femmes chassent à la machette et à l'arc et à la flèche. La femme également chassait du petit gibier ou le piégeait également. Et ça, on a des exemples ethnographiques très nombreux. Et cette chasse fournit un apport alimentaire beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable que la chasse aux grands animaux, qui est beaucoup plus aléatoire. À peu près 70% donc, de l'alimentation était fournie par soit le petit gibier, soit la collecte de végétaux ou la pêche. As evidências demonstram que as mulheres primitivas caçavam em largos e pequenos grupos. Os estudos etnográficos de género nos grupos caçadores atuais sugerem que as mulheres também supervisionavam a colheita de plantas. Para além disso, num ponto arqueológico de Ohalo, no norte de Israel, numa cabana de Homo sapiens com 22.000 anos, os especialistas descobriram milhares de plantas medicinais. Malva para tratar feridas, cardo mariano para curar envenenamentos e inflamações do fígado e trevo doce como narcótico ou para parar os sangramentos.
On peut supposer que si c'était les femmes qui majoritairement collectaient les végétaux, elles devaient connaître leurs propriétés, non seulement leurs propriétés alimentaires, gustatives, mais aussi leurs propriétés médicinales. Donc la femme est peut-être à l'origine de la médecine. Caçadores-recoletores sábios e habilidosos. As evidências mostram que a mulher Homo sapiens foi um membro crucial destas sociedades. Como é que isto se relaciona com a imagem mais icónica da mulher primitiva, a Vênus? Centenas destas estatuetas misteriosas foram encontradas pela Europa e a Ásia. Foram todas produzidas entre 38 e 14 mil anos atrás. Durante décadas, não havia mais referências para descobrir a aparência de uma mulher primitiva. Até que as análises de ADN dos ossos começaram a revelar que os homens e mulheres Homo sapiens que viviam quando estas estatuetas foram criadas tinham a pele escura. Les premiers Européens qui arrivent en Europe sont noirs de couleur de peau, ça on s'y attendait, hein, parce que Sapiens vient d'Afrique, donc quand il sort d'Afrique, il est de couleur de peau foncée et il va aller en Europe. Mais ce qu'il y a eu de remarquable, c'est qu'en fait les populations européennes de l'Ouest restent de couleur de peau foncée très longtemps. C'est-à-dire, donc, on arrive en Europe il y a 40 000 ans, mais l'ADN ancien qui a été extrait, par exemple, d'individus qui ont 6 000 ans, 8 000 ans, montre qu'ils portent encore les variants génétiques qui codent pour une couleur de peau foncée. Os estudos genéticos também revelaram que a vasta maioria dos Homo sapiens, tanto masculinos como femininos, tinham olhos azuis. Pourquoi les yeux bleus? On pense que c'est un phénomène de sélection sexuelle, c'est-à-dire le fait que vous avez des préférences, donc vous préférez comme conjoint quelqu'un qui a par exemple des couleurs de yeux plus claires, et donc il va mieux se reproduire, il va avoir plus de descendants, et au fil des générations, cette mutation va se répandre dans la population. Enquanto figura feminina, a representação da Vênus é obesa. Será que isto é um retrato da mulher primitiva? O Dr. Nicholas Conrad apresenta uma opinião. Em 2004, ele e a sua equipa descobriram uma Vênus de há cerca de 40 mil anos. É a estatueta mais antiga alguma vez encontrada na Europa. And that's where it was from. And all the pieces were very close together, right around here, in about this position at the base of the ornation. Esculpidas no marfim do mamute lanoso, esta estatueta tem pouco mais de 5 centímetros. Hoje, esta Vênus está cuidadosamente preservada no Museu da Pré-História, em Blobberen, onde Conrad analisou em detalhe. What really is noticeable at the beginning are the sexual characteristics. The very full breast, the pubic triangle are unmistakably the center of the depiction. The legs are hardly there at all, right? Locomotion was not important for this find. And perhaps most importantly, there's no head, there's no face at all. Real people living a mobile hunter-gatherer lifestyle would not have physiques like this. This is in no way a realistic depiction. It's a depiction of an idea of strength, fertility, but it's certainly not a realistic depiction. Com características simplificadas e curvas abundantes, as estatuetas da Vênus não são representações fidedignas da mulher primitiva. São antes um tributo ao tão importante poder feminino de carregar filhos. Em tempos pré-históricos, a escolha do parceiro era feita com cuidado. Comparando o ADN de uma base de dados extensa de ossos arcaicos, Evelyn Hayer e os seus colegas descobriram que as mulheres e homens primitivos tinham muito cuidado com os perigos da consanguinidade.
Ce qu'on voit dans les populations paléolithiques européennes, c'est qu'il n'y a pas de mariage incestueux, il n'y a pas de mariage frère-sœur, père-enfant. Donc c'est visiblement un système qui existe depuis très longtemps. En tous les cas, au paléolithique, on voit qu'il est déjà mis en place. No que toca ao padrão de acasalamento dos Homo sapiens, o código genético revela muito. Hare conseguiu associar cada indivíduo à sua sociedade e descobrir quem deixou o seu grupo para se juntar a outra tribo. Les données paléolithiques qu'on a pu étudier, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de différence homme-femme dans les migrations. Autrement dit, on se mariait et on échangeait visiblement autant par les hommes que par les femmes. Estes exemplos etnográficos mais recentes dão-nos uma visão mais aproximada sobre a relação de uma mulher primitiva com o seu companheiro. O mistério mantém-se. Como é que a Sra. Sapiens direcionava a sua relação íntima com o seu parceiro? E como ou quando é que ela começou a descobrir os meandros da reprodução? Os especialistas há muito que acreditam que os humanos ligaram o sexo à reprodução quando abandonaram o estilo de vida nómada caçador-coletor para cultivarem e estabelecerem raízes há cerca de 10 mil anos. Mas uma descoberta com 15 mil anos no centro de França desmistifica esta teoria. No final de um longo caminho florestal, mesmo em cima de um penhasco de calcário, o abrigo Sorcerer's Rock esconde um único e extraordinário fresco pré-histórico. Os arqueólogos Geneviève Pinson e Oscar Fuentes são especialistas em representações pré-históricas nas paredes, em busca de descodificar as mensagens deixadas pelos antigos humanos nómadas. Eles acreditam que este fresco em particular demonstra a relação pré-histórica Homo sapiens entre o sexo e a procriação. Nous voilà devant le panneau des femmes qui fait la notoriété du roc aux sorciers pour la préhistoire. C'est un site extraordinaire parce que tu as des animaux, tu as ce panneau des femmes qui est magnifique. Dans ce site qui est le Lascaux de la sculpture, on n'a pas d'équivalent ailleurs. Agora protegida por uma construção moderna, esta representação gravada no calcário foi avistada por uns transeuntes há 15 mil anos. A paisagem em seu redor, feita de prados e árvores dispersas, acentua a formação de pedra branca. Os desenhos de ocre vermelho e carvão preto dificilmente passariam despercebidos neste cenário. On est non pas sur un art caché, puisque là on est en symbiose avec la nature, on est dehors, on est à la lumière du jour, et du coup on peut, voilà, c'est accessible à tous en fait. On peut se raconter des histoires. Exactement. Para Geneviève Pinson e Oscar Fuentes, este painel extraordinário e particular conta a história de 3 momentos distintos na vida de uma mãe recente. Primeiro, ela está de esperanças, com aquela linha curvada típica da gravidez desenhada à volta da sua barriga. A segunda imagem mostra-a a amamentar, logo depois do parto. O órgão sexual feminino está replicado na curva natural da formação da pedra. Por fim, surge o que parece ser uma mulher com o poder da procriação, simbolizado por bisontes à sua volta, animais que também têm um período de gestação de 9 meses. Pour le panneau des femmes, on verra plutôt quelque chose qui relate un mythe, un concept fouillé, c'est-à-dire qu'on veut exprimer quelque chose de général par rapport à la femme, qui est essentiel pour la survie du groupe, c'est-à-dire la fécondité. Perto dali, há outra imagem relacionada. Um grupo de cabras da montanha.
Et on va raconter comme une bande dessinée, en fait. On pourrait faire les voix, il n'y a pas de souci pour expliquer la femelle, son petit, le mâle, les mâles, et donc la procréation. Pour moi, il est clair que les Magdaléniens avaient tout à fait compris le lien de la sexualité et de ses conséquences, puisqu'en fait, ils l'ont inscrit sur la paroi. Pelos vistos, a mulher primitiva sabia que o sexo originava crianças e compreendia o ciclo da vida. O instinto materno pode estar enraizado nos nossos genes humanos desde os tempos dos Homo sapiens. Mas isso também muda de acordo com as circunstâncias. No Max Planck Institute, na Alemanha, o professor Jean-Jacques Hublin é um especialista na evolução comportamental e tenta compreender o que é que afinal liga uma mãe ao seu filho. E como é que este laço mudou com os tempos. Ele trabalha juntamente com a professora Sarah Hardy, que esquematiza os fatores biológicos, sociais e culturais que moldaram o comportamento humano. Les travaux de Sarah Hardy et d'autres anthropologues sont très importants parce qu'ils ont déplacé un petit peu le projecteur qu'on braquait sur le progrès technique vers le progrès non seulement social, mais surtout le progrès, je dirais, comportemental. L'instinct maternel, l'instinct de protection, d'attachement, de soutien au nouveau-né, il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui n'est pas propre aux hommes. Hein. Ça existe dans le monde animal un petit peu partout, et il y a des mécanismes biologiques qui sont derrière cela, et ces mécanismes biologiques, ils sont présents chez l'homme aussi. Durante milhões de anos, o laço humano de mãe e filho prosperou graças a uma hormona que tanto a mãe como o bebê produzem, chamada oxitocina. Mas, segundo Hublin, na época pré-histórica, os fatores externos, como a precariedade da vida nómada, mostram que este laço pode ter sido comprometido pelo instinto de sobrevivência da mãe. En fonction des circonstances, eh bien, dans le fond, cet attachement, il peut même être, j'allais dire, un petit peu, sinon annihilé, mais du moins réduit. Et dans des conditions extrêmes, on peut très bien concevoir que des mécanismes se mettent en place qui aboutissent à l'abandon même d'un enfant ou de passer cet enfant à d'autres adultes. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a de l'attachement, il peut y avoir aussi du détachement. Os estudos sobre as mulheres de tribos caçadoras-coletoras atuais mostram que, se não for a altura certa para terem filhos, as gravidezes são controladas através de plantas abortivas, amamentação prolongada, o que diminui a fertilidade, ou abstinência sexual. Mas se ainda assim nascer um bebê em tempos difíceis, pode ser rejeitado pela mãe a favor do seu bem-estar ou do da sua tribo. Et c'est une décision souvent que prennent les femmes elles-mêmes. Les femmes San du Kalahari, qui accouchent toutes seules dans le désert, et il n'y a personne auprès d'elles, prennent cette décision. Ça ne veut pas dire que c'est une décision qu'elles prennent sans douleur. Hein. Mas, segundo os especialistas, casos como este seriam uma exceção à norma. A ciência pode também revelar como ela se importava com as suas crianças. Na Escola Nacional Superior de Lyon, o estudo do arqueólogo Vincent Balter examina há quanto tempo é que as mulheres pré-históricas amamentam os seus bebés. Para Balter, o segredo está na dentição infantil. On peut reconnaître la proportion de lait qu'on ingère dans son alimentation. Et on parle de signature isotopique du lait qu'on va pouvoir ensuite reconnaître dans les fossiles. Balter pode estimar a altura em que uma criança começou a comer uma dieta mais variada e quando é que reduziu ou interrompeu a ingestão de leite materno. Para perceber como foi toda esta evolução ao longo dos anos,
Balter começa com os dentes infantis da espécie arcaica Homo erectus de há 1,5 milhão de anos, que aparentemente dependiam do leite materno durante muito mais tempo do que os humanos modernos dependem hoje. On a retrouvé ces signatures caractéristiques du lait jusqu'à des âges de 4 ans, ce qui montre que les petits-enfants homo étaient tout à fait dorlotés par leurs parents. Um Homo erectus assumia o leite materno como a sua nutrição principal por 4 anos. Se o compararmos às tribos caçadoras-coletoras atuais, percebemos que a duração da amamentação diminui consoante os humanos evoluem e mudam as práticas de criação dos filhos. Ce qui est très particulier chez l'homme, c'est que alors que la croissance est très très longue, eh bien l'âge auquel les petits sont sevrés, paradoxalement, a tendance à devenir de plus en plus précoce. Et ça, c'est lié à une problématique tout à fait simple, c'est que une fois que les enfants sont capables de manger de la nourriture solide, eh bien les mères peuvent partager avec d'autres adultes le fardeau énergétique que représente le développement de leur progéniture. Et c'est ce qui fait de nous ce qu'on appelle des reproducteurs coopératifs. Et ce comportement-là a une influence extraordinaire sur l'organisation des groupes humains. Para a Sra. Sapiens, criar filhos era viável graças às gravidezes espaçadas e à criação partilhada. Para além disso, as mães pareciam ter uma ajuda extra vinda de um grupo específico dentro do clã, as avós. Kristen Hawkes estudou as avós das tribos caçadoras-coletoras e testemunhou o papel importante que elas desempenham na sobrevivência dos grupos. Ela relembra uma experiência particular com a tribo Hadza, na Tanzânia. I was spending hours in the hot sun every day with these old ladies. I mean, with other people as well, but with these old ladies who were doing what is the heaviest kind of resource acquisition, foraging for these deeply buried tubers that can be more than a meter deep. They were spending more hours a day doing that particular energetically expensive thing than anybody else, and our records were beginning to show that the weaned kids, their weights were correlated with their grandmother's foraging effort. A verdade é que as mulheres mais velhas providenciavam 30% do alimento diário do grupo. A sua contribuição era primeiramente direcionada para as crianças. A tarefa era vital para o desenvolvimento das gerações futuras. Older females, by subsidizing the fertility of the younger ones, allowed them to have the next baby sooner without the previous one being left to die, because the weaned kids were subsidized by their grandmothers. Para além de contribuir para o bem-estar físico das crianças, acredita-se que as mulheres Homo sapiens mais velhas também transmitiam o seu conhecimento. Les sociétés humaines sont des sociétés de partage, de redistribution, mais sont aussi des sociétés d'apprentissage, d'innovation et de transmission de ces innovations. Et cette transmission, évidemment, elle demande du temps et c'est aussi un facteur qui pèse en termes de sélection naturelle pour, dans le fond, pousser les êtres humains vers, par exemple, une longévité de plus en plus grande. L'espèce humaine est une des seules, il y en a quelques autres, mais il y en a très peu, mais c'est une espèce de mammifère dans lequel des femelles ménopausées ont encore, j'allais dire, une espérance de vie assez grande. Pourquoi? Parce qu'elles sont un bénéfice pour le groupe et pour leur descendance. Apoiadas pelas avós, que ajudavam na tarefa de criar as crianças, as mulheres Homo sapiens podiam então assumir outros papéis dentro do grupo, como caçadoras,
coletoras, gestoras e planeadoras. Mas os estudos das tribos modernas sugerem que elas faziam muito mais. À partir de l'étude d'environ 70 populations de chasseurs-cueilleurs, on s'est rendu compte que le temps que les femmes passent au travail de la collecte pouvait varier en fonction des besoins. S'il y a beaucoup de chasse au grand gibier, il y aura moins besoin de cueillir, et donc les femmes pourront se consacrer à d'autres activités. Et dans ces cas-là, elles vont se consacrer davantage à des activités techniques. Exemplo de artesanato feito por mulheres foi descoberto nos arredores de Dordogne, no sudoeste da França. Uma complexa coleção de ornamentos decorativos de há 37 mil anos. O professor Randall White, da Universidade de Nova York, tem vindo a traçar os passos necessários para criar os ornamentos. Ao fazê-lo, conclui que eram feitos por mulheres. They created a series of pencil-like rods that they then split into segments, which you can see very clearly here. Those were then thinned along one end, leaving a bulb at the other. And finally, using abrasive tools, they were ground down into this very characteristic shape that's known as basket-shaped. They're absolutely tiny. It's rare that you can actually answer the question, who made these objects? I have relatively, well, I suppose normal hands for a man, and I can't make the smallest of these beads, but most of my female graduate students can get down to the very smallest ones. So it kind of supports the idea that this might have been a women's activity. Analisando as marcas de fricção nas pérolas, White consegue até estimar como é que os ornamentos eram usados. Each of the beads is sewn on to a garment, probably a skin garment. They shouldn't be seen as individual ornaments because they're almost invisible, but you have to imagine that they were sewn on in patterns that were the visible part of it. Este é exemplo das habilidades técnicas das mulheres Homo sapiens. Os cientistas descobriram exemplos admiráveis da arte paleolítica no sul da República Checa. Um deles está no Parque Arqueológico Pavlov, um museu construído diretamente no local antigo de caça ao mamute. A Vênus de Dolní Vestoci, em argila preta com 29 mil anos, é a prova de que a civilização pré-histórica tinha mestria no que toca à arte da cerâmica. Vários vestígios arcaicos estão dispersos pela região, e para os arqueólogos americanos Olga Sofer e James Adovasio, estes servem de exemplo de artesanato com base em plantas. These items were preserved because they had been impressed, pushed into clay by the Aboriginal inhabitants, and the clay was subject to heat. Ao analisar microscopicamente as gravuras na argila, Sofer e Adovasio descobriram vestígios de nós e de entrançamentos, ambos complexos, usados em diversos objetos cotidianos. They could have been pieces of floor covering, they could have been items of clothing. In some cases, they were nets or bags that had been produced for the use of the hunter-gatherers who lived at Viestenica. Pela sua durabilidade, as armas de pedra e as ferramentas cortantes antigas há muito que ofuscam o estudo de outras formas de artesanato pré-histórico. 90% or more of the artifacts that are produced by hunting and gathering populations in any environment, whether it's the far north or the tropical rainforest, is made of non-durable materials. These kinds of things
items made of plant fiber were critical to the survival of these groups. The majority of the items that are made of non-durable materials are in fact produced by women. This is based on archaeological evidence as well as ethnographic analogs to living hunting and gathering populations. A falta de artefactos e os preconceitos sociais atuais limitaram a nossa compreensão do trabalho da mulher pré-histórica. We have tended, both in Europe and North America, to minimize all the plant material, all the small animals, in favor of the more dramatic image of hunting big animals with spears. We operate under the assumption that it's the prime age males, our age, so to speak, that are the be-all and end-all of Ice Age lifeways, and they're not. Nor is stone. Os objetos à base de plantas habilmente feitos por mulheres pré-históricas, desde roupa, a roupa de cama e sacos, foram tão importantes para a sobrevivência do grupo como os instrumentos de caça e de corte. Estes objetos podem ter-se perdido no tempo, mas há outros artefactos que ilustram uma consciência não só prática, como também artística. Muitos investigadores acreditaram durante muito tempo que os criadores das pinturas nas paredes encontradas nas cavernas eram homens. Os mesmos acreditavam também que, para as sociedades pré-históricas, esses lugares subterrâneos eram muito perigosos para as mulheres. No sul da França, a caverna Pechmerle guarda uma joia da arte paleolítica. Um extraordinário painel de cavalos, todos rodeados por marcas de mãos. Em muitas culturas caçadoras-coletoras atuais, a marca da mão é a assinatura do artista. Seguindo essa lógica, é possível que quem tiver estampado a sua mão à volta destes cavalos fosse de facto o artista. La plupart des mains retrouvées dans les grottes paléolithiques sont incomplètes. Il y manque des phalanges. Et donc, il est difficile de déterminer s'il s'agit de mains féminines ou masculines. Il est apparu que chez les quelques mains qu'on a pu déterminer, on a effectivement des mains féminines. Estas marcas de mãos podem indicar que as mulheres, tal como os homens, se aventuravam para as cavernas e faziam arte. Mas há outro pormenor que prova que as mulheres passavam o seu tempo em lugares subterrâneos e em grutas, pelas suas pegadas. O Dr. Andreas Pastors e a sua equipa da Universidade de Erlangen estudam rastros de humanos pré-históricos. A missão deles é descobrir pegadas antigas deixadas pelos nossos ancestrais primitivos. A sua última investigação deu-se na caverna Alden, no sul da França. Aqui, um caminho subterrâneo mostra pegadas com 8.000 anos, preservadas na argila. Estão 600 delas. Para descobrir mais sobre quem deixou tais pegadas, a equipa une forças com outros especialistas no tema. Wir haben uns an die Fährtenleser aus Namibia gewandt, weil wir von ihnen wissen, dass sie eine sehr hohe Expertise haben in der Interpretation von Fußabdrücken, aber auch Tierfährten. Há trilho intimidante até chegar ao local. A equipa tem de seguir um caminho de pedra instável por 27 metros e depois um canal estreito por mais de 8 metros. Dentro do local, as pegadas espalham-se por mais de 27 metros. Os localizadores da Namíbia começam o trabalho. Pendant pratiquement 2 heures ou 2 heures et demie chaque jour, ils observent les sols. Ils se déplacent,
Chacun dans leur secteur, ils regardent, il y a vraiment une acquisition de la lecture du sol. Dans un deuxième temps, ils rentrent en discussion entre eux. Et le troisième temps est la restitution, où là, ils vont décrire ce qu'ils ont vu. Les pisteurs donnent un côté que ne peut pas donner l'archéologie. C'est-à-dire, par exemple, l'attribution sexuelle, le comportement. Ils arrivent à faire vivre une histoire. Et leurs observations donnent vie a ces empreintes. De volta à Universidade de Erlangen, Pastors pode mostrar a investigação aos localizadores com um scanner de pegadas 3D. Cada caminho é realçado individualmente. Ao estudar o tamanho, a largura e a impressão de cada pegada, a equipa pode determinar quantas pessoas estiveram no trilho. 26, incluindo mulheres e crianças. A planta ajuda a acrescentar os detalhes da história. Wir haben ja eine nette Geschichte, wo die Frau zunächst eine Reihe von 3 Fußabdrücken hinterlassen hat. Einen rechten, einen linken, einen rechten. Sie geht in Richtung des Ausgangs. Und hier ist etwas Spannendes. Hier hat sie ihren linken Fuß ein wenig schräg gesetzt. Und dieses Schrägsetzen kann man dahin interpretieren, dass man etwas, was man auf dem Rücken hat, um dann wieder weiterzulaufen. Und die Fährtenleser sagen, dass sie hier möglicherweise ein Kind, ein Baby auf dem Rücken hatte. Segundo os localizadores, o número de pegadas infantis a entrar na caverna é maior do que o número a sair. O que sugere que algumas mães talvez tivessem de sair com os filhos ao colo. Et leur interprétation était que les gens étaient tellement pressés à la sortie qu'ils se sont chargés des enfants pour accélérer le pas. Nous, on avait déterminé qu'ils avaient eu un problème d'éclairage, de quantité d'éclairage, qui les avait obligés à faire demi-tour et à sortir de la grotte. Et les pisteurs sont arrivés exactement à la même conclusion, uniquement par l'observation des empreintes de pas. O estudo confirma que nos tempos paleolíticos, as cavernas e os espaços subterrâneos não eram exclusivos aos homens. As mulheres também andavam subterraneamente. E podem também ter sido as criadoras da arte nas cavernas que ainda hoje vemos. Com tantas aptidões da mulher primitiva e com o seu poder único de gerar filhos, poderá esta mulher ter sido colocada numa posição especial? A tumba elaborada da Senhora de Cavaillon é um indicador do local estimado que a mulher pode ter vindo a ocupar nas sociedades pré-históricas. Há outros exemplos da importância particular da mulher na cultura pré-histórica. Em Renancourt, no norte da França, os arqueólogos encontraram pequenos fragmentos de estátuas da figura feminina com 27 mil anos. O gelo partiu algumas, mas outras foram encontradas no meio dos resíduos de entalhe. Os especialistas têm uma teoria do porquê de estarem destruídas. Une autre hypothèse de la cassure de ces statuettes, c'est qu'elles ont pu être cassées intentionnellement, par exemple lors d'une pratique rituelle. Estas estátuas poderiam ser símbolos de uma crença em particular, de uma reflexão, positiva ou negativa, sobre os poderes que o povo paleolítico atribuía a estas representações femininas. Quand on parle du pouvoir des statuettes, on imagine des pouvoirs liés à la maternité, à la fécondité, à la fertilité, peut-être des pouvoirs liés à la survie du groupe. On peut aussi imaginer, oui, qu'on ait voulu représenter des femmes qui ont enfanté à plusieurs reprises et qui ont donc grandement contribué à la pérennité de la vie, du groupe et même de l'humanité, pourquoi pas. As provas demonstram que a mulher pode ter sido o coração dos mitos da humanidade primitiva. Na floresta Fontainebleau, no sul de Paris, está uma gravura notável, esculpida no fundo de um tubo estreito na pedra. O professor Boris Valentin, da Universidade de Nanterre, acredita que é uma evocação ao canal vaginal. 3 fendas foram propositadamente talhadas para enfatizar a já naturalmente sugestiva forma da pedra. O teto abobadado sugere uma barriga grávida e, de cada lado da área pública, 2 cavalos galopantes, esculpidos num estilo e técnica semelhantes, dão-nos uma data. Estas gravuras têm cerca de 20 mil anos.
Durante uma forte tempestade, a chuva corre naturalmente pelo canal central, talvez para evocar as águas que rebentam da mãe mesmo antes de ter o filho. Isto é tudo uma homenagem aos primórdios do mundo pré-histórico. Talvez um mito original. Uma mulher a parir a terra para a sua existência. As últimas descobertas arqueológicas, juntamente com a ciência desenvolvida, trouxeram-nos uma nova noção da mulher primitiva. Já foi considerada fraca e passiva, mas ela desempenhou muitos papéis vitais na sociedade pré-histórica. As suas competências e os seus feitos contam a história de uma mulher respeitada e honrada. Um conto sobre homens e mulheres unidos num destino comum, do qual somos todos herdeiros.